Alô, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, quinta-feira, dia 7 de março, a 13ª e antepenúltima rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. E repleta de novidades, hein? Temos um novo líder. O São Bento venceu o Linense, contou com a derrota do São José, que perdeu a primeira, perdeu a invencibilidade e perdeu a liderança. São Bento agora é primeiro e o São José é segundo. Mas os dois já estão classificados para as quartas de final. Detalhe, temos mais um classificado para as quartas de final, o 15 de Piracicaba. Venceu mais uma, nova goleada e agora passou a Ferroviária que empatou em casa e o 15 de Piracicaba também está nas quartas de final. Agora temos 3 times já classificados, São Bento, São José e 15, faltam 5 vagas para as próximas 2 rodadas. Outro detalhe, a torcida do Comercial lamenta muito esse detalhe, mas já temos o primeiro rebaixado. É o Comercial. Perdeu mais uma, perdeu para o Juventus e está rebaixado. 13 jogos, nenhuma vitória. Nenhuma vitória. É o Lanterna e já caiu. E esse também é um grande detalhe. Com a vitória em Ribeirão Preto, o Juventus entrou no G8. Entrou no G8 pela primeira vez o Juventus do Sérgio Soares. Sérgio Guedes é da Portuguesa Santista. Juventus do Sérgio Soares foi para a 7ª colocação, jogou o Rio Claro para 8º e quem saiu foi o Noroeste. Noroeste saiu com um novo detalhe aqui para vocês. Domingo jogam Juventus e Noroeste. Se o Noroeste vencer, ele passa o Juventus. Se o Juventus vencer, ele praticamente se classifica dependendo da rodada e deixa o Noroeste numa situação delicadíssima. O Noroeste que veio o campeonato inteiro dentro do G8 e agora na antepenúltima rodada saiu. Olha, muitas novidades nessa 13ª rodada. Vou falar tudo isso para vocês dos 8 jogos e também da classificação da briga pela artilharia. Por exemplo, o Noroeste saiu do G8, mas o Carlão marcou 2 na derrota para o 15 Piracicaba em Piracicaba, marcou 2 e ele passou a ser o novo artilheiro isolado agora com 8 gols. Carlão, hein? Camisa 9, bom de bola. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado e principalmente pedir sua opinião, pedir sua informação, pedir seu like. Me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, como vocês me ajudam sempre no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Bom, vamos começar com essa briga legal, né? Briga no bom sentido, disputa extremamente sadia de São Bento e São José. O São Bento enfrentou em Sorocaba o Linense para 2.022 pessoas em Sorocaba, enquanto o São José para 1.885 pessoas em Rio Claro enfrentou o Velo. O duelo do São Bento com o Linense precisava desesperadamente vencer para continuar brigando por vaga no G8, onde ele não está. E o Velo está dentro do G8 e precisava vencer o líder, quebrar a invencibilidade do líder para encostar e ficar muito próximo da classificação. E olha, deu tudo certo para o São Bento. O São Bento foi difícil, jogo o Linense marcando bastante, muito equilíbrio no primeiro tempo, mas aí o Cristiano, aliás o São Bento renovou o contrato do Cristiano. Como o São Bento não joga nada no segundo semestre, times da Série A, B, C, D, preste atenção nesse Cristiano, que é muito bom jogador. O Cristiano aproveitou lá um escanteio, um toque de cabeça do Carlão, ele veio e fez 1-0 aos 8 do segundo tempo. Né? 8 do segundo tempo, o negócio foi desenrolando. Quero só uma explicação para vocês. O Cristiano, aquela coisa de você responsável, os clubes tinham que colocar, quando vai o contrato do jogador, é proibido tirar a camisa. Você tem patrocinador e tal, e depois você pode prejudicar o time. Cristiano fez o gol aos 8 minutos, saiu, tirou a camisa, tomou amarelo. Depois, ao ajudar o time, fez uma falta, tomou o segundo amarelo e foi expulso. E o São Bento, ó, para segurar a vitória, porque o Linense precisava vencer. Bom, mesmo sem o Cristiano em metade do segundo tempo, São Bento venceu, foi a 28 pontos e deixou o Linense na 11ª colocação com 15. Claro que dá para o Linense ainda, ficou mais difícil porque ele é o 11º. Tem o Oeste na frente, tem o Noroeste na frente e eles estão fora do G8. Mas ainda sonha um sonho um pouco mais difícil.
E o São Bento, que já está classificado, agora é o novo líder. Enquanto o São Bento suava para vencer, o São José sofria com o Velo Clube, que no primeiro tempo abriu 2-0. Lucas Duni, né? Num bate-rebate, o Lucas Duni fez 1-0 aos 18 minutos e logo depois o passe do Filipinho, o Misael soltou uma bomba, fez um golaço, 2-0 no primeiro tempo. 2-0 no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o São José evidentemente tem um time forte, qualificado, foi à luta, tentou, teve bola do Lázaro na trave, teve chute do João Gabriel, teve chute do Nicolas, tudo ali pressionando até que o Luan Santos, aos 37 do segundo tempo, desconta. E aí, apesar daquela pressão do São José, administrou uma vitória maravilhosa o Velo Clube, tirou a invencibilidade, perdeu a primeiro São José. O Velo, com essa vitória, segue na quinta colocação, mas com 21 pontos, abriu 4 do nono colocado, então ficou numa situação privilegiada para buscar a classificação já na próxima rodada, enquanto o São José já está classificado e caiu do primeiro para a segunda colocação, São Bento 28, São José 26. E já que São Bento e o São José estão nas quartas, quem também garantiu a sua presença nas quartas é o 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba tinha goleado o Comercial em Ribeirão Preto no último final de semana. Agora no meio de semana pegou o Noroeste, era o duelo de G8, os dois times dentro do G8, e gente do céu, 5-2, Gilberto Alemão faz 1-0 aos 4 minutos, o Carlão empata aos 15. Aí ainda no segundo tempo, cobrando o pênalti, o Anderson Magrão fez 2-1 aos 34. Depois, no comecinho do segundo tempo, o Everton fez 3-1, o Anderson Magrão fez mais um 4-1, o Breno fez mais um 5-1 e o Carlão aos 43 foi descontar. Bom, os dois gols marcados pelo Carlão, ele agora é artilheiro isolado com 8 gols. E os dois gols marcados pelo Anderson Magrão, ele é o terceiro artilheiro, tem 6. 8 o Carlão, 6 o Anderson Magrão. Então a briga está aberta aí pela artilharia. O Anderson Magrão entrou firme, hein? Essa vitória maiúscula, mais uma paulada, né? 5-2, fez o 15 assumir a terceira colocação com 23 pontos e está classificado. Também já está garantido nas quartas de final. E essa derrota dolorida, 5-2, fez o Noroeste sair do G8 com a vitória ontem do Juventus, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Noroeste tem 17 pontos, os mesmos 17 do Rio Claro, os dois têm 4 vitórias, mas o Rio Claro tem saldo 2, o Noroeste tem saldo 1. Então essa briga vai prometer aí nas duas próximas rodadas. O próprio Juventus, que tem 18, tem um ponto acima. Então essa briga promete para as próximas rodadas. A Ferroviária jogou em casa com o Taubaté, desesperado o Taubaté, né? O Taubaté, gente, ficou muito tempo no G8, de repente veio caindo. E apesar de somar um ponto fora de casa em Araraquara, foi um 0-0, é o 7º jogo sem vencer do Taubaté. Que matematicamente tem chance ainda, mas vai ser muito difícil. Muito difícil o Taubaté brigar por classificação. A Ferroviária teve no Mescal boas oportunidades no primeiro e no segundo tempo. Teve uma bola do Antônio Gabriel na trave. Só 757 pagantes na cidade de Araraquara. Mas a Ferroviária, apesar de jogar melhor, não conseguiu vencer. Esse ponto fez com que a Ferroviária chegasse a 22. E claro, saiu da terceira para a quarta colocação. Mas está muito próximo da sua classificação. Que pode acontecer já na próxima rodada, na penúltima rodada. 22 pontos, quarta colocação. O Taubaté é 13º com 14. Se ele vencer as duas, ele vai a 20, que tem a Portuguesa Santista com 6. Mas já fica uma situação mais desconfortável. Então, São Bento 28, São José 26, 15 Piracicaba 23, Ferroviária 22, o Velo que venceu São José 21 e a Portuguesa Santista. Eu trabalhei nesse jogo lá em Santos. Belo jogo de Portuguesa Santista e Rio Claro, hein? Dois times muito bem treinados, dois times ofensivos que jogam com pontas abertos, com centroavante, um camisa 10 articulando, os laterais fazendo ultrapassagem. O jogo foi muito bom, só que choveu muito em Santos. Choveu muito, só 580 pagantes lá no Urico Bursa. E a Portuguesa Santista fez um belo gol com o Kaique, jogada do Maranhão. O Maranhão destruiu o jogo. Fez uma jogada linda, tocou, o Kaique fez 1-0 com 17 minutos. Se o Maranhão estava endiabrado pelo lado esquerdo, o Giovani do Rio Claro também. Só que o Giovani, apesar de grandes jogadas, teve uma que ele chutou, a bola foi perto da trave, se ele cruza, tinha jogador para empatar o jogo.
No segundo tempo ele saiu na cara do gol também, contra-ataque. Se ele rola, alguém faria, ele não rolou. O Giovani jogou bem, mas não tomou a decisão certa. O Maranhão não só tomou a decisão certa ao dar o passe para o Kaique, que depois fez um lindo gol também, aproveitando uma rebatida do goleiro, e no segundo tempo fez 2-0. Detalhe, a Portuguesa faz 2-0, mas o Rio Claro não sai do G8. A Portuguesa subiu, saiu da oitava para a sexta colocação com 20 pontos, e o Rio Claro foi para a oitava colocação com 17. Perdeu, mas não perdeu a sua posição dentro do G8. Quem entrou no G8 foi o Juventus, que ontem à noite, jogando em Ribeirão Preto, o Botafogo emprestou para o rival Comercial o seu estádio, o Santa Cruz. Estava tendo um evento e tal, tinha sido alugado o estádio do Comercial, o Pão a Travasso, e jogou no campo do Botafogo. E o Comercial foi rebaixado no campo do Botafogo. Léo Castro, logo na primeira ataque do Juventus, com 10 minutos, fez 1-0. Comercial tentou. Veio o segundo tempo, o Comercial perdeu um gol inacreditável com o Andradina. Depois o próprio Andradina chutou e o goleirão, o Caio, aceitou. Aí o Comercial empatou. O Andradina teve a chance de virar para o Comercial, mas no final do jogo, numa jogada de contra-ataque, pênalti a favor. O Thiago Rubin sofreu a favor do Juventus. O Léo Castro cobrou mais uma vez aos 40 minutos, fez 2-1. Vitória importantíssima. Chegada do Sérgio Soares, subiu o Juventus, agora é o sétimo colocado com 18 pontos, tirando o Noroeste, que tem 17, é o nono. Então, São Bento, São José, 15 de Piracicaba, Ferroviária, Velo Clube, Portuguesa Santista, Juventus e o Rio Claro formam o G8. Ali na cola, o Noroeste com 17 e o Oeste. O Oeste, que não está jogando na Arena Barueri, foi jogar no Brinco de Ouro da Princesa Campo do Guarani. E aí perdeu do Primavera por 1-0, desperdiçou a chance de voltar para o G8 e ficou numa situação um pouco delicada, embora a matemática ainda o ajude. 88 pagantes só em Campinas, né? E o Primavera desesperado, o técnico foi embora, o Roger, ele foi embora. Quem assumiu foi o Rafael Marques, ex-jogador, que é auxiliar permanente do clube. E com o Rafael Marques no comando e um golaço do lateral direito Elias, o Primavera fez 1-0 em cima do Oeste. O Oeste fica na 10ª colocação, caiu uma posição com 16, um ponto só do G8, mas caiu, né? E o Primavera subiu, foi a 14 e escapou do rebaixamento. Agora ele é o 12º colocado, o Linense é o 11º com 15, ele é o 12º com 14, já não tem risco nenhum de cair. Nem ele com 14, nem o Taubaté com 14. Na última rodada, a briga vai ficar entre o Capivariano, que tem 12, e o Monte Azul, né? Nas duas últimas rodadas, Por quê? Porque o Capivariano também se deu bem na rodada. O Capivariano, nesta rodada aqui, jogando fora de casa, lá na cidade de Monte Azul Paulista. Com o Monte Azul, 701 pagantes. Se o Monte Azul vence, ele passa o Capivariano. Mas o Capivariano abriu 2-0, o Matheus Mococa fez 1-0 num belo chute da entrada da área. Depois o artilheiro Neto Costa, já no comecinho do segundo tempo. O Gustavinho fez um golaço olímpico aos 29. O Monte Azul foi para cima, porque o Capivariano teve o Pingo expulso. Mas apesar de vir para cima, 701 pagantes empurrando, o Monte Azul conheceu mais uma derrota. Capivariano foi a 12, Monte Azul tem 7. Para não cair o Monte Azul vai ter que ganhar as duas e torcer para o Capivariano no máximo somar um ponto. Ficou numa situação um pouco mais difícil. Então realmente a situação agora do Capivariano com o Monte Azul é a briga para ver quem que não vai cair. Capivariano numa situação extremamente confortável, né? Artilheiro Carlão com 8. Segundo o artilheiro é o João Gabriel do São José com 7. E aí Filipinho do Velo Clube, Neto Costa que marcou pelo Capivariano e Anderson Magrão tem 6. Essa é a briga pela artilharia. E para a gente finalizar o nosso vídeo, vamos falar da próxima rodada, hein? Temos jogos no sábado e no domingo. 4 sábado e 4 domingo. Sábado, 15 horas, Capivariano e Portuguesa Santista. Capivariano, se vencer, rebaixa o Monte Azul, se livra, né? A Portuguesa Santista precisa vencer para seguir dentro do G8. Então, um jogo importantíssimo para os dois, sábado, 15 horas, 9 de março agora. Amanhã, né? 15 horas também, Rio Claro e São Bento. São Bento, novo líder, e o Rio Claro, 8º colocado. Se o Rio Claro perder do São Bento, fatalmente ele pode sair do G8.
Então é jogo decisivo para o Rio Claro e o São Bento quer chegar em primeiro, por isso que é decisivo sempre para ele. 18h30 do sábado, Linense e Oeste. Quem perder aí vai dar adeus à vaga. O Linense está numa situação pior, porque o Linense está lá, o Linense tem 15 pontos e o Oeste tem 16. Né? Se o Linense vence, ele vai a 18, dependendo se o Rio Claro perder, de repente ele pode até entrar. Né? A mesma coisa serve para o Oeste. Mas quem perder vai ficar numa situação delicada. Esse jogo é importantíssimo para as pretensões, porque é a penúltima rodada. Né? É a 14ª penúltima rodada. E à noite, o vice-líder agora, São José, pega a Ferroviária, que é a 4ª colocada. Olha que jogão. Segundo com quarto. O São José querendo voltar para a liderança, torcendo por tropeço do São Bento, que jogou cedo. E a Ferroviária depende de um empate ou de uma vitória para se classificar antecipadamente. Jogão fechando o sábado. No domingo, dia 10 horas da manhã, a gente tem Juventus e Noroeste. Olha que coisa, Juventus 7º com 18, Noroeste 9º com 17. Valendo também. Se o Juventus vence, dependendo da rodada, ele pode garantir matematicamente sua classificação. E o Noroeste, se vencer, ele passa o Juventus. No mínimo, ele vai terminar dentro do G8. Isso é extremamente importante. Olha que jogaço domingo de manhã. Também pela manhã, Primavera e Velo. Primavera já escapou e o Velo depende de uma vitória para garantir sua classificação para a próxima fase. Desesperador é Monte Azul e 15 Piracicaba também pela manhã no domingo. O Monte Azul vai ter, hora que entrar em campo, vai ter que ter torcido para Portuguesa Santista não ter perdido do Capivariano. Porque daí se ele vencer o 15, ele pode ainda chegar na última rodada com chance de não cair. O 15, terceiro colocado, agora está de olho na vice-liderança, por isso que ele quer vencer o Monte Azul. E aí às 11h10, Taubaté com chances remotíssimas, com o rebaixado Comercial. Aí termina essa 14ª rodada e eu prometo para vocês que no domingo à tarde eu venho já falando quem já se classificou nessa penúltima rodada, se já teve um novo, o último rebaixado, que o Comercial já caiu, enfim, todos os detalhes só para você. É isso aí, forte abraço a todos, até domingo!